Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bom estar com vocês de novo aqui para a gente mais uma vez estudar a Palavra de Deus, né? Nós estamos avançando aí no estudo do livro de Atos dos Apóstolos, né? Vimos na semana passada o capítulo 21 e hoje vamos caminhar aí pelo capítulo 22, né? Nós observamos lá no final do capítulo 21, então, a prisão de Paulo lá quando ele está em Jerusalém no templo, né, pelos judeus, causando aquele grande alvoroço, né, inclusive tendo uma violência tão grande com Paulo aí que os próprios soldados romanos tiveram problemas aí para conter o povo, né? Mas então o comandante ali do exército romano na região, ali no templo, consegue trazer Paulo para levá-lo preso, né, para tentar findar com aquela confusão, e aí o Paulo pede então para fazer um discurso. A gente interrompe no capítulo 21, no Paulo fazendo esse pedido, né, e o comandante então concedendo. Então esse é o cenário que a gente vai entrar no capítulo 22. Mas antes vamos orar, pedir a orientação de Deus para que Ele nos conduza, para que Ele permita que o Espírito Santo fale ao nosso coração e a gente possa se edificar sobre essa palavra. Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, gratos pelo Teu amor, o Teu cuidado e o Teu carinho, e gratos, Pai, por termos a oportunidade e a liberdade de estudar a Sua palavra. Que nós possamos cada vez mais desejar, que nós possamos cada vez mais ter fome e sede de justiça e também da Sua palavra. Que o Senhor nos enche o coração nessa direção, que nós possamos também Te servir por amor ao Senhor, porque o Senhor já nos deu a salvação, o Senhor já nos garante mais do que vencedores, e hoje nós somos livres para viver então uma vida de santidade, uma vida para glorificar o Teu nome. Que o Senhor nos conduza por esses caminhos também, que nós possamos sair hoje mais edificados do que quando entramos, e que cada vez mais, conhecendo quem o Senhor é, possamos nos conformar com a imagem do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, nos dirija, e nós oramos assim, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, entrando no capítulo 22, a gente começa aí do versículo 1 ao versículo 3, né, que nos diz assim: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Então Paulo aqui começa, né, fazendo essa credencial de quem ele é. Na verdade, os líderes ali já conheciam ele, inclusive ele no primeiro momento foi até destacado pelos líderes aí para perseguir os cristãos, então os líderes sabiam quem era Paulo, né, mas ele também agora apresenta isso para toda a população ali, para todo o povo que estava sendo influenciado por esses líderes para perseguir Paulo, né? E aqui é interessante que então ele começa a falar em aramaico. Aliás, a gente viu, ele falou isso no final do capítulo 21, exatamente dizendo isso e tirando dele aquela condição que até o guarda romano, né, o comandante da guarda romana estava confundindo ele com um egípcio que tinha feito uma rebelião no passado, né? Ele fala, não, eu vou falar com eles, eu não sou, eu sou judeu, e aqui ele se coloca e confirma, né, até falando em aramaico, lembrando que a gente entende aqui que o destaque por ele estar falando em aramaico, quer dizer, ele queria ter uma abrangência muito grande, né? O aramaico era a língua mais popular ali, né? O hebraico ele tinha eles falavam, mas era mais para o povo mais instruído. Já o aramaico era para qualquer um, né? Para todos os judeus de forma geral, de classe elevada, de classe mais pobre, né? Então ele se dirige a eles recebem, então, vendo que Paulo vai falar em aramaico, tem silêncio e deixam então ele falar, né? E ele se posiciona então: sou judeu, nasci em Tarso, apesar de ter nascido em Tarso, que já era uma região mais gentia, ele indica aqui que ele é judeu, né? E aí também diz, né, fui instruído por Gamaliel. Gamaliel era alguém muito conhecido, né, ele era um líder também, fariseu, e era alguém muito conhecido pelo ensino como mestre, e Paulo foi instruído por ele, ou seja, Paulo ele tinha autoridade também nesse sentido em falar, porque ele conhecia todas as escrituras, não só de ler, não só
né, de ter fome para aprender, mas de também vivenciar e ser treinado na lei, ou seja, ele estava sendo conduzido para ser um fariseu, que eram aqueles que hoje estavam perseguindo eles. Ele conhecia realmente a lei, né? Então ele põe esse assunto em pauta para mostrar para eles: eu sou alguém que realmente tem o conhecimento. Inclusive ele põe aqui até que ele era muito zeloso por Deus nessa direção, né? Inclusive se comparando, é zeloso por Deus quanto qualquer de vocês aqui hoje, ou seja, ele tinha esse mesmo zelo. Na verdade, eu até acho isso interessante, porque Paulo ele leva um pouco dessa culpa de ter matado, ou ter participado, na verdade, né, da morte de Estevão, mas mesmo na morte de Estevão e na perseguição dos cristãos, ele fazia isso pelo zelo que ele tinha por Deus. Era um entendimento errado, né? Ele tinha aquele zelo que os fariseus tinham, né? Na verdade, alguns fariseus, porque outros já tinham desvirtuado isso também, mas ele tinha aquele zelo. Então, quando ele perseguia os cristãos, ele participou da morte de Estevão porque achava que Estevão estava blasfemando o nome de Deus. Então, ele fez isso por zelo, não por como os outros fariseus aí que faziam pelo poder, pela glória. Paulo não. Paulo está dizendo: eu fazia isso porque eu era zeloso. Eu sou mais zeloso aqui quanto qualquer um de vocês aqui que estão julgando aí que são melhores que eu. Então ele começa aí dando essa credencial, né, dele, né? Caminhando no 4 a 6, persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia eu me aproximei de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Então aí nesse processo dele lá, como alguém que fazia parte, né, da liderança de Israel, um fariseu também fazendo parte do Sinédrio, a gente lembra lá no começo do livro de Atos, que ele inclusive pede carta para ir até Damasco para prender, ele fala: olha, eu persegui essas pessoas do caminho, né? Interessante aqui de novo o termo caminho, eu comentei com vocês, né, que eles eram reconhecidos assim, né, a seita do caminho, né? Mas na verdade as pessoas achavam que era uma seita. Na verdade esse é o único caminho, né? Até porque Jesus falava, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles indicavam isso como o único caminho. E Paulo fala: eu persegui esses daí, né, que se diziam do caminho, ou que se dizem do caminho. Inclusive, eu os persegui até a morte. E aí Paulo também aqui dizendo que era uma perseguição bem voraz que ele tinha, não era algo muito simples, prendendo, mandando para prisão, né? E, inclusive, se vocês perguntarem para o sumo sacerdote, ele vai confirmar, né? Ou pelo menos deveria confirmar, porque o próprio Sinédrio, né, a própria liderança lá judaica do momento, deu carta para que ele pudesse, né, perseguir os cristãos, inclusive essa carta para trazer prisão aos crentes de Damasco, que inclusive era essa missão que ele tinha antes de ser alcançado por Cristo. Ir até Damasco para trazer os irmãos ali que professavam ser seguidores de Jesus Cristo, que seguiam o caminho, para que eles pudessem ser punidos, então, né? E aí ele começa esse relato da conversão dele, né, dizendo, que também a gente já viu lá atrás no livro de Atos, né, que por volta do meio-dia, quando se aproximava de Damasco, de repente uma grande luz apareceu do céu. Aqui, gente, a gente falou quando a gente viu a conversão de Paulo, mas eu acho que vale a pena a gente citar de novo como é bacana a escolha de Deus na vida de uma pessoa, né? Paulo não foi escolhido quando ele estava, apesar dele estar perseguindo cristãos pelos, entre aspas, zelo que ele tinha por Deus, porque ele enxergava que aquele zelo era positivo, ele estava fazendo algo mal perante Deus, porque ele estava perseguindo aqueles que realmente agora faziam parte do povo de Deus e criam na verdade e criam em Jesus Cristo, né? Mas Deus mesmo assim escolhe a ele, né? Então Paulo não tem nenhum mérito aqui para que fosse alcançado. Acho que tinham muitas pessoas a nível de mais justiça, de mais retidão, que poderiam ter sido escolhidas para o ministério que Deus confiou para Paulo. Mas Deus não olha para isso. Deus olha para os seus propósitos, para a sua graça, para a sua misericórdia, para a sua escolha soberana e escolhe Paulo. Agora, tem algo positivo nessa história, né? Porque Deus também, quando tem propósitos bem estabelecidos, isso vai pesar muito. Paulo, quando a gente olha nas cartas de Paulo, a gente vai ver
muito dessa cultura de alguém que foi criado na lei de Deus, e aí pode fazer esse confronto, né, em relação à lei como estava e à graça agora. A gente não pode nunca perder de vista que a lei foi abolida, né? Jesus fala, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, Deus, ele cumpre a lei de modo que já não há mais condenação para aqueles que vivem em Cristo, porque a lei foi cumprida em Cristo. E ele cumpriu a lei porque ele foi capaz, desde o primeiro dia dele aqui, como um ser humano, quando Maria o tem como filho, até o último dia, quando ele morre de cruz, ele cumpriu a lei no menor ponto possível, podendo ser assim a justiça de Deus. Agora, isso não quer dizer que quando ele cumpre a justiça de Deus, ele abole a lei. Ah, eu agora posso fazer o que eu quero, eu posso... Não, eu passo a viver agora como um servo do reino de Deus. Jesus, então, na cruz inaugura o seu reinado, e esse reinado, ele tem uma justiça, que é o que a gente vem acompanhando no Sermão do Monte. A gente pode acompanhar pelos evangelhos, pelas cartas, pelo Novo Testamento e mesmo pelo Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele não traz novas leis, ele reforça o que era importante no Antigo Testamento e que muitas das coisas importantes eles tinham desvirtuado. Por exemplo, o sábado em si, o sábado era um dia que Deus tinha criado para o descanso deles, para que eles tivessem comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, e eles tinham transformado o sábado em algo tão negativo que eles ficavam observando, em vez de ter a comunhão com Deus, em vez de ter a comunhão com os irmãos, eles ficavam observando quem estava fazendo algo, por exemplo, que eles poderiam incriminar ou poderiam pegar no pé, né? Então, isso num ponto, e também, por exemplo, não pode salvar ninguém no sábado, você está fazendo um trabalho, você está amando o próximo. Né? Você não está fazendo um trabalho, você está servindo para Deus ali no próximo, né? Então eles tinham desvirtuado e vem alinhar. E Paulo, por ter esse conhecimento e agora conhecer a graça de Cristo também, e ter sido inclusive discipulado por Cristo, ele tinha essa condição de fazer esse confronto. De modo que eu acho que o ministério dele, junto aos gentios, mas que também abrangia os israelitas, né? Os judeus que viviam dispersos já, né, a gente vê lá, inclusive, que ele ia nas sinagogas primeiro, teve um alcance muito bom por causa disso, né? Então, eu acho que tudo isso colaborou também por essa escolha dele. Mas, voltando ao assunto que é o mais importante, essa escolha é uma escolha soberana de Deus. Ou seja, não percebemos aqui nenhuma ação de Paulo. Pelo contrário, ele está indo perseguir os cristãos, né, os que andavam pelo caminho, quando Jesus Cristo aparece para ele no meio do caminho de Damasco e então o encontra. Continuando do 7 ao 9, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que estava comigo. Então ele continua aqui o relato, né, dizendo que Jesus então chama ele pelo nome. Gente, isso aqui é um chamado tão maravilhoso, né? Eu estava vendo essa semana sobre João, quando João relata a ressurreição de Cristo, e ele chama Maria pelo nome. Maria até então não tinha reconhecido, né? Quando ela estava no túmulo, tinham 2 anjos, né? Ela falando com os anjos, aí aparece Jesus por trás, ela vira, ela inclusive ela não conhece Jesus e o confunde com um jardineiro. E aí Jesus, né, no meio da conversa, fala Maria, aí os olhos dela aparecem, porque era o jeito que Jesus chamava ela. Esse é o chamado. Eu imagino aqui Paulo ouvindo, né? Saulo no caso, né? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Esse chamado é tão maravilhoso, o chamado de Cristo é algo... Imagina Deus falar o nosso nome, o Criador de todas as coisas, aquele que existe de eternidade a eternidade, te chamar pelo nome, te conhecer pelo nome e chamar você para ser agora um seguidor dele. Esse é o ponto, nossa, quando a gente chega nesse ponto, é o ponto da salvação naturalmente, é o dia mais maravilhoso da nossa vida, acho que sem dúvida nenhuma, talvez nem o nosso nascimento se compara a esse novo nascimento, que é o nascimento agora para ser filho de Deus, é o nascimento para a vida eterna. Quando a gente nasce nas nossas mães, a gente nasce para 70 anos. Nesse dia aqui do chamado, você nasce para a eternidade. Que bênção, que maravilha. Naturalmente, se a gente não nascesse para nossa mãe, nós
seríamos chamados, né, para a eternidade, mas assim, no sentido que a gente vive na escravidão do pecado, na escuridão, e o Senhor vem, nos chama pelo nome e nos tira da escravidão. E é interessante aqui, gente, uma coisa bacana, né? Uma forte luz, né, veio para Paulo. Uma vida em trevas, iluminada pela luz de Cristo, que chama ele pelo nome. Essa luz é tão forte e a cegueira de Paulo, a escuridão que Paulo vivia também era tão forte que ele fica 3 dias sem enxergar. Pode ser até que eu esteja forçando um pouco o texto, mas eu gosto de pensar nisso. Jesus vem com aquela luz tão forte que ele não consegue enxergar. Não sei se vocês já tentaram fazer isso, né? Ou se já fizeram e passaram. Quando a gente está num quarto escuro e vai para o sol, gente, você não enxerga nada, fica tudo preto, até o olho se acostumar, né? E essa é a luz da glória de Deus brilhando na vida de Paulo, né? Trazendo Paulo da escuridão para as trevas e fazendo ele um dos maiores homens aí, um dos homens que com certeza foi mais usado por Deus para alcançar. E essa voz, ela é direta, só ele ouviu. Olha que maravilha. Os outros, maravilha no sentido, né, triste pelas outras pessoas, mas assim no sentido de a voz quando vem, às vezes as pessoas não entendem, só você entende. Inclusive vão te chamar de louco, né? Muitos falam, cara, como é que você pode ter fé assim? Não é? Peraí, você tá maluco. O mundo hoje é razão. Aliás, para um momento que a gente vive de total razão, pelo contrário, né? A chance das pessoas não entenderem e não ouvirem é essa. E o chamado de Deus, ele é ali. Deus fala, você ouve, mas as pessoas não ouvem, né? É para você, é individual, é aquele chamado que Deus chama a pessoa, né? Às vezes as pessoas vão estar do teu lado, não vão ouvir e não vão entender isso, né? Continuando do 10 ao 12, assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se e entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. E os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me cegara. Aí, ó. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Deixa eu só passar aqui para a gente terminar aqui, ó. Veio ver-me, pondo-se junto a mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele momento em diante, pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Aliás, isso é maravilhoso, todos os homens mesmo, né? Porque nós hoje recebemos o testemunho de Paulo através das cartas dele, através do livro de Atos, relatando a vida dele. Mas voltando aqui um pouquinho, né? No capítulo 11, olha que coisa maravilhosa. Resplendor da luz que me deixara cego. A escuridão era tamanha que quando a luz veio era tão esplendorosa, tão maravilhosa que Paulo ficou cego. Gente, que chamado maravilhoso, né? Esse capítulo 22, ele tem um outro contexto. Isso a gente devia estar falando e falou um pouquinho quando Paulo foi convertido, mas a gente não pode deixar de passar a oportunidade de novo, de lembrar disso, de novo, de entender o chamado de Paulo, de novo de ver o quanto Deus trabalhou na vida de Paulo maravilhosamente, chamando ele, escolhendo ele, guiando irmãos. Ananias, um fiel seguidor da lei, muito respeitado. Aliás, olha que coisa interessante. Ananias, um seguidor da lei. Olha que coisa bacana isso, gente. Ananias é um cristão, é um salvo, mas seguidor da lei. De novo, nesse contraste aí da gente não achar que a lei também está abolida. Quando eu digo abolida aqui, que ele está falando lei, né, pode até ser que tenha algum contexto judaico aqui ainda, né, dele guardar o sábado, tudo, mas eu acho que porque se ele for judeu poderia, mas o grande sentido era alguém que obedecia, alguém que servia a Deus, né? E era muito respeitado pelos judeus. Quando eu falo até de ser da lei judaica é por causa desse termo, né? Porque todos os judeus que viviam ali respeitavam ele, ou seja, provavelmente ele guardava ainda também, né? E assim, as tradições do povo não eram ruins. O próprio Paulo muitas coisas fazia. Paulo adorava as festas, ele fazia tudo para estar
para comemorar a Páscoa, né? A gente viu que ele foi para Jerusalém essa última vez para comemorar o Pentecoste, então assim, tinha isso também, né? Eu acho que eles guardavam o sábado, não como guardar sábado assim, agora naquele intuito, que é o que eu acho que eles batiam nisso nos judeus na lei. Cara, não guarda por hipocrisia, não guarda o sábado para achar que você tem algum favor para Deus. Se você quiser guardar, guarda com amor, guarda com desejo de estar com Deus, serve a Deus, né? Por meio da lei, não ficar achando a lei como final, né? Você vai, ou seja, como meio final para a salvação, né? Porque nela você vai ser salvo. Mas aí Deus também comissiona homens nessa direção, né? E aí a gente vê até aqui no... Não, peraí que eu pulei aqui, é do 13 ao 15, né? Que ele vai então até Paulo, né? Peraí que eu acho que eu pulei um pouquinho aqui. Isso, que ele vem até Paulo e faz então que ele recupere a visão e já direciona então o ministério dele e é o que Paulo estava falando ali. Foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que eu fui comissionado, foi para isso que Deus me tirou da escravidão do pecado que eu vivia, né, para me trazer para a luz, exatamente para que eu pudesse testemunhar aos homens, para que eu testemunhasse a vocês que estão aqui hoje, para que eu pudesse testemunhar em todas as viagens missionárias que eu fiz, as igrejas que eu ajudei a implantar, né, por todos os povos que a gente falou, sejam eles judeus, sejam eles gentios, né? Então Paulo fala nessa direção. Do 16 ao 18, e agora, o que estão esperando? Levante-se, seja batizado, E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então Paulo aqui, Ananias continua falando para ele é batizado, não que, percebam gente, isso aqui também é um ponto importante, não quer dizer que o batismo lavou os pecados de Paulo. Quem lavou os pecados de Paulo foi o sangue de Jesus Cristo. Mas o batismo é aquele significado, que agora ele morria para aquele fariseu e nascia para alguém que seria um apóstolo, né? Então é esse significado aqui da questão do batismo, né? E aí ele até relata que quando ele volta para Jerusalém aqui, né, ele vê uma imagem de Deus, ele cai em êxtase e vê Deus, né, e orientando para que ele saísse dali, porque realmente ele não seria aceito, né, o testemunho dele, ou seja, desde a primeira vez que ele foi para Jerusalém, a gente já via que ele não seria aceito, e realmente ia ser algo bem impactante, né? Porque você imagina alguém que perseguia os cristãos, agora passava então ser um deles, alguém que falava contrário a eles, falava a favor deles, ou seja, isso ia ser um testemunho a nível dos fariseus muito crítico, né? E Paulo realmente correu muito risco. Se todos eles já corriam, né? Imagina Paulo então, né? Que ele fala, né? Quando eu voltei a Jerusalém, estando a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Então é muito importante isso, né? Ele saiu, e olha aqui também uma coisa importante para a gente, que mostra também esse cuidado de Deus e o momento certo. Então em outros momentos Deus não permitiu que Paulo fosse também preso e sofresse qualquer mal, porque ele ainda tinha uma missão para cumprir aí, né? Então, mostrando aqui, já entra também numa coisa que não está no relato da conversão dele, mas ele está lembrando que ele passou por isso, né? Do 19 ao 21, eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá e eu enviarei para longe aos gentios. Então ele continua aqui contando, e ele realmente perseguia todos os crentes, perseguiu e participou da morte de Estevão, né, inclusive sendo uma testemunha e cuidando da roupa daqueles que matavam, indicando aqui que ele estava consentindo com a morte de Estevão, né, e quando tem toda essa mudança, ele passa agora a servir a Deus e seria por Deus enviado então aos gentios. Mais uma vez, Paulo aqui está criando essa atmosfera para fazer a defesa dele perante os irmãos, a fim de que eles pudessem ter uma última
oportunidade. Lembrando que a gente vai saber aqui depois para frente que em Jerusalém foi o último discurso de Paulo. Então Paulo ainda está tentando mostrar para eles o caminho da verdade, o caminho de Cristo, né, para que eles pudessem encontrar salvação por intermédio do testemunho dele, para que eles vissem que alguém que um dia foi muito zeloso, como os fariseus se diziam, e ele era zeloso verdadeiramente, tinha sido transformado pela palavra de Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né, para que eles pudessem então encontrar a salvação. Do 22 ao 24, a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então levantaram-se a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira ao ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Então, a hora que eles ouvem isso, e principalmente essa questão que Deus fala para ele, né, vá até os gentios, e aqui, mais uma vez, eu entendo que o povo está sendo incitado ali pelos principais que estavam achando que ele estava blasfemando, né, que o Senhor disse para que ele fosse até os gentios, né? Aí eles falam: não, para, tá bom, já ouvimos demais o teu discurso, não queremos mais, pelo contrário, começam a gritar e açoitar, né? Tira esse cara, não merece viver. Já ia começar um tumulto novamente aí para que tentar tirar a vida de Paulo. Gente, uma coisa bem importante aqui que eu penso, né? Deus, quando ele escolheu o povo de Israel no Antigo Testamento, ele tinha um propósito de, por meio do povo de Israel, as outras nações fossem abençoadas. Isso, de certo modo, vai acontecer e já acontece por meio de Cristo, que sai do meio de Israel, sai do meio dos judeus, mas eu entendo que isso tinha uma implicação lá já no Antigo Testamento. Deus queria que o testemunho de Israel fosse positivo para que as pessoas pudessem perceber a grandeza, o amor, o único Deus que existe. Inclusive as nações que muitas delas eram politeístas, né, tinham muitos deuses, ou aquelas que nem tinham Deus, para que elas pudessem ver isso por meio de Israel e pudessem então se converter e voltar para Deus. Uma vez que mesmo essas nações elas tinham, né, de Noé que saia, tá todo mundo junto, né? Ou seja, a partir dos filhos de Noé, todos nós somos descendentes. E todos nós, então, estamos nessa condição de Deus, mas foi se perdendo, foi se desvirtuando. Os homens foram transformando a glória de Deus na glória própria deles, né? Então, mas Deus sempre teve esse desejo de trazer, né, todos nós de volta, inclusive aquele povo. Só que o que Israel fez com essa verdade? Israel pegou essa verdade e se fechou, inclusive numa arrogância interna deles. Nós somos o povo de Deus, nós somos os únicos que vamos ser salvos, e assim, não queria compartilhar isso, né? Eu penso até que é um pouquinho daquela parábola dos talentos, né? Eles pegaram um talento, afundaram esse talento e não fizeram nada com ele. Quando Deus voltou, estamos tirando seu talento fora, está aqui. E aí Deus fala: servo mau e infiel, né? Você não conseguiu ser pouco, não me fez nada, então agora tudo que você tem vai ser para os outros agora, que aí passa a ser os gentios. O que eu quero chamar a atenção com isso, na verdade, né? Que aqui eu acho que tem muito disso, né? Principalmente quando eles ouvem essa questão dos gentios, né? O Novo Testamento em si, nós vamos perceber durante todo ele esse confronto, esse contraste entre os judeus e os gentios. O gentio, se ele não fosse um judeu prosélito, ou seja, alguém que se convertia ao judaísmo, para eles não tinha peso qualquer, mas pelo contrário, eles eram impuros, eles não tinham qualquer chance de ter a salvação por meio de Deus, né? Então, quando eu acho que Paulo fala aqui, né, então o Senhor me disse: vai, eu enviarei para longe aos gentios, eles se sentem, não pode, é um povo impuro, é um povo que não tem, né, parte na herança que nós temos com Deus, que eles tinham em mente que eles eram os herdeiros, né, por meio da filiação em Abraão, Isaac e Jacó, eles eram o povo participante da promessa, indiferente do que eles fizessem, né? E quando Paulo fala isso, eu penso que eles então ficaram extremamente irritados e já ouviram o suficiente, não querem mais, principalmente os sacerdotes, né, que acho que era quem mais botava a lenha na fogueira aqui, né?
Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, né? Isso aqui também tem aquele sinal, né, de poeira para o ar. Até Jesus fala, né? Se eles não te receberem, você se torna livre do sangue deles, né? Ó, eu testemunhei, né? O comandante está dizendo, né? Olha, eu tô livre deles, né? Eu vou levar ele e não quero essa confusão. O próprio comandante então leva ele para a fortaleza e começa a açoitar e interroga ele, né? Por que o povo estava contra ele daquela forma? Eu fico imaginando isso para os romanos, né? Que maluquice foi. Porque isso era uma briga teoricamente teológica entre os judeus, né, com os apóstolos, né? Eles não tinham muito esse entendimento e até não tinham dado até esse certo momento muita importância para o ministério de Jesus, né, para os seguidores de Cristo. Isso vai vir um pouquinho mais para frente. Então, para eles era algo bem, né, não tinha muita importância. É o que o comandante faz, não? Então ele simplesmente como se fosse o Pilatos ali falando, eu lavo minhas mãos, eu vou fazer, mas não é uma coisa, não é um problema muito meu aqui, né? Não é, se não fosse alguma coisa, por exemplo, de rebelião contra Roma ou que fizesse mal para eles, não seria muito a importância deles. Do 25 ao 27. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. E aí aqui começa então a artimanha aí de Paulo para já estrategiar até a ida dele aí para Roma, né? Não sei se proposital, mas já tendo isso, né? Ele falou: olha, vocês estão açoitando alguém que é um cidadão romano. A gente viu também já isso acontecendo anteriormente em Atos, e para qualquer pessoa que era cidadã romana, ele tinha o direito de apelar para César, inclusive é o que Paulo vai fazer aqui, apelar para César como um cidadão romano. Então chama a atenção, cara, ele é romano, ele está sendo açoitado, ele está apanhando sem ter qualquer condenação sobre ele, né? Aliás, aqui é algo importante também, né? Como mostra a injustiça, né? Ninguém tinha julgado, até ouviram ele falar há pouco aí, mas ninguém tinha dado então atenção justa, né? Como um julgamento de falar, vamos entender se realmente ele tem culpa ou não. Eu simplesmente sacudo a poeira e está tudo certo, vou lá, começo a açoitar o cara, né? E tudo até porque pensavam que ele era simplesmente só judeu e queriam só aplacar, mas ele aqui se põe então como romano, tendo direito a um julgamento justo, inclusive se ele apelasse para César, e como ele vai fazer, ele vai apelar para que ele pudesse ser julgado realmente diante dos romanos, né? Então isso é muito importante a gente ter em mente, né? Continuando do 28 ao 30, então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Perguntou Paulo: eu tenho e eu a tenho por direito. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todos do sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-os a eles, né? Então aqui, depois de todo esse alvoroço, né, entendendo até essa cidadania de Paulo romana, né, eles ficam preocupados, né? Mas o mais bacana aqui é que o comandante diz, né, eu sou um cidadão romano porque eu precisei pagar um elevado preço. Ou seja, o comandante mesmo não era um cidadão romano de nascença. E Paulo se põe como alguém de nascença. Então você imagina, o cara está causando tudo isso para um romano
nascido mesmo, com sangue romano. Paulo também era interessante, né? Ele tinha uma cidadania, ele era de Tarso, tinha cidadania de Benjamim e era cidadão romano também, né? E aí eu acho que o negócio fica pior ainda, porque apesar do comandante ser um cidadão romano, não era um cidadão romano puro, né? E Paulo era um cidadão romano puro, ou seja, sua descendência era realmente romana de nascença, né? Então, aí logo aqueles que iam se interrogar, se retiraram imediatamente. Aliás, provavelmente aqui os que iam interrogá-lo também deviam ser algum tipo de romano aí conquistado, não deveriam ser romanos puros, né? E provavelmente esse retirar deles aqui imediatamente, né, demonstra o total medo deles em estarem fazendo uma injustiça contra um cidadão romano. E o próprio comandante ficou alarmado, que aí acho que deu desespero total, né? Falou, pô, nós estamos fazendo, nós estamos açoitando, nós açoitamos aqui um cidadão romano puro, né? E ele fica muito, muito preocupado. Aí então o comandante, no dia seguinte, né, foi investigar o porquê ele estava sendo acusado pelos judeus, né? Mas libertou e mandou que se reunissem os chefes, né, dos sacerdotes e do Sinédrio. Então eles trouxeram Paulo e apresentaram eles para o pessoal lá, né, do Sinédrio e os comandantes. Ou seja, aqui nesse ponto ele já queria agora ter uma posição diferente a fim de esclarecer verdadeiramente porque, querendo ou não, ele tinha açoitado então um cidadão romano, ele tinha feito o que não era certo com Paulo, né? Ele não julgou Paulo, ele não permitiu que ele apresentasse qualquer tipo de defesa, muito pelo contrário, saiu açoitando e isso podia pegar muito mal para ele lá junto ao exército romano, né? Mas é isso, né? Então a gente percebe aqui mais uma vez essa perseguição dos judeus contra Paulo e Paulo já então trilhando o caminho dele aí para ir para Roma, né? A gente já está caminhando para a parte final do livro de Atos, né? Um livro que a gente, o trecho do livro, né? Que vai então findar aí com a chegada dele em Roma e finalizar parte do ministério dele, né? Porque nós não vamos, Paulo na verdade ele vai, Lucas então vai relatar até a primeira prisão de Paulo. A gente sabe que Paulo vai ter uma segunda prisão, ele tem na verdade um ministério um pouco maior depois do livro de Atos, mas pelo menos já dá para a gente ter essa noção de quanto ele fez. Agora, gente, uma coisa que é bacana para a gente pensar aqui, né? A gente tem falado disso, né? Dessa perseguição, né? Que ele sofreu e nos mostra às vezes o quanto nós às vezes somos despreparados, né? Para essa perseguição. Na verdade, eu fico imaginando, né? Se nós hoje tivéssemos a mesma perseguição que Paulo teve, esses mesmos problemas, a gente com tão menos problema, a gente se coloca em condições até mais desfavoráveis, né? A gente já desanima, já não quer seguir a nossa caminhada cristã. A gente vê aqui ele passando por todo tipo de coisa, sendo açoitado, sendo preso, na própria Jerusalém, né? Sendo agora preso e vai passar por um período de grande dificuldade. A gente vai ver nos próximos capítulos que os judeus vão fazer de tudo para prender eles. Aliás, aqui tem um ponto importante que a gente vai começar a perceber que o próprio Senhor Jesus disse, né, que eles seriam postos diante de líderes, de governadores, né, de pessoas importantes para defender o nome de Cristo. É o que vai acontecer com Paulo aqui, né? E também está acontecendo tudo o que foi dito. A gente viu, né, na semana passada, inclusive quando Paulo está indo no caminho de Jerusalém, os irmãos tendo, né, a revelação do Espírito que ele ia sofrer por essas coisas. Ágabo, quando chega lá e fala que ele vai ser preso, faz aquela indicação do cinto lá, né, prendendo Paulo, que ele ia ser preso daquele jeito. Então, mas ele mesmo assim ele continua firme, né? E aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa questão da perseverança, quanto eles perseveraram. Estou falando de Paulo especificamente, mas a gente pode trazer esse contexto para todos os cristãos da primeira, né, dos primeiros séculos ali, como eles perseveravam em favor do nome de Cristo. Mais uma vez, acho que eu disse a semana passada, e vale a pena a gente ressaltar, tudo isso eles faziam porque a plenitude deles no Espírito era muito grande, eles viviam uma vida no Espírito, né? E a gente, às vezes,
negligencia isso. A gente só vai conseguir passar por qualquer tipo de perseguição, indiferente do tamanho que ela seja, se a gente tiver com uma comunhão muito forte com Deus e muito cheia do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é muito importante para a gente, é Ele que nos conduz, é Ele que nos consola, é Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita para fazer todas as obras. A gente não pode esquecer, por exemplo, que lá em Efésios 2 Deus fala, né? Para todas as boas obras que eu te preparei de antemão. Então, por exemplo, essa obra que Paulo estava fazendo aqui, na verdade Deus tinha preparado para ele já de antemão, né? E Paulo está só cumprindo, né? Mas eu acho que vale a pena a gente olhar para esse cenário para a gente entender um pouquinho da perseverança que esses homens tinham, né? Todos os homens ali da primeira igreja, eu até estava falando do estudo de João, eu vi, por exemplo, quando Jesus fala com Pedro ali, o tipo de morte que ele ia ter, né? Você imagina você sabendo já que você vai morrer crucificado, né? E tem que se manter firme, tem que ir forte. Paulo aqui chegando em Jerusalém sabendo que ia ser preso, sabendo que vai passar aí por situações muito grandes, o cara vai firme. E a gente às vezes por por coisas tão bobas, por um desconforto na igreja, uma discussão com o irmão, né, uma desilusão na nossa vida nos afasta de Deus, a gente por tão menos, a gente, né, se desconecta de Deus. E é um ponto importante para a gente trazer em mente aqui. Uma coisa, inclusive, bem bacana sobre isso, né? Eu acho que nós vivemos hoje numa época, não sei, não vou falar de outras épocas, porque, né, nós estamos vivendo nessa, mas a gente é muito mimado. Se a nossa vontade não é atendida, a gente acha que a nossa vida cristã não está fluindo, que, né, Deus não está trabalhando. Gente, olha a vida de Paulo, meu. O cara, né, não é à toa que ele fala lá em Filipenses: aprendi a viver contente todo em qualquer situação, aprendi, né, na fartura, na pobreza, na saúde, na doença, né, em todas essas coisas. E olha o que ele está passando, e mesmo assim o cara está ali forte, firme. A gente, né, às vezes porque perde alguma coisa aqui, às vezes porque a situação financeira não é boa, às vezes porque tem qualquer coisa nos incomodando, a gente desconecta total. A gente perde, mas a nossa caminhada cristã, ela deve ser muito mais que isso. E por que eu digo isso, né? Apesar de parecer ser um ponto de atenção para a gente, porque é o próprio Deus que vai nos capacitar, e a gente falou disso. Então é uma oportunidade para a gente não se cobrar disso, né? No sentido de falar, poxa, eu sou um cristão mau, eu não consigo fazer o que Paulo fez, por exemplo. Não, é uma oportunidade para a gente se unir ao Espírito. Orar para Deus para que o Espírito Santo habite cada vez mais e a gente seja mais corajoso, a gente possa ser mais fiel. Ou seja, é uma oportunidade, em vez da gente se achar culpado, em vez da gente desanimar por esse lado e nunca achar que vai ser igual um desses irmãos, que são pessoas normais como nós, é se voltar para Deus, é ter um relacionamento com eles e com eles que eu digo até com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Deus único com Deus, mas na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a gente possa crescer. E é importante, quando eu falo da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a gente às vezes, e deve, na verdade, ter Jesus como centro da nossa vida, tudo sobre Jesus, é Jesus, porque foi a forma que Deus escolheu, né? Não que Jesus... Eu estava pensando outro dia, né, nesse equilíbrio. Poxa, eu vou orar para quem? Se é para o Pai, se é para Jesus, como é que é isso? E o próprio Deus falou para mim, não, eu escolhi a forma, você vai olhar para Cristo como aquele que eu determinei para que fosse o nosso representante, né? Quem nós vamos ver glorificados? O próprio Senhor Jesus. Então a nossa referência de Deus vai ser o próprio Senhor Jesus. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo o Pai e vejo o Espírito Santo, porque eles são um. Não dá para separar. O único momento que separou, que teve um rompimento, foi na cruz, que ali Jesus estava sozinho carregando os nossos pecados. Tirando esse momento, por toda a eternidade, Deus estava na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é bom a gente saber isso também, que às vezes a gente negligencia um pouco o Espírito Santo. E a gente precisa trabalhar um pouco mais os dons espirituais, porque são através dos dons espirituais que a gente vai se encher no fruto do Espírito também, né? Acho que mais do que os dons, até o fruto que o Espírito nos dá, mansidão, domínio próprio, amor, misericórdia e todos outros frutos, né?
todo outro fruto do Espírito, e é importante, a gente já falou sobre isso, né? Fruto por quê? Porque tudo está junto, né? Ah, mas eu tenho um, não tenho outro. Não, quando a gente vai se enchendo do Espírito, a gente passa a ter o fruto do Espírito, que é tudo aquilo que está listado lá em Gálatas, né? Então é importantíssimo a gente ter essa comunhão com o Espírito, que é o que Paulo tinha, né? E não é à toa que a gente vê lá o Espírito também falando muito com Paulo, né? Então essa comunhão nossa, né, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo é muito bom, é muito positivo e a gente deve nutrir isso, né, sempre. Mas, gente, era isso por hoje, né? Esse capítulo 22 era um capítulo um pouquinho mais curtinho, o nosso momento foi mais curtinho hoje e vamos avançando, né? Daqui a pouco a gente chega aí no final do livro de Atos e estamos caminhando na nossa leitura bíblica, né? Que eu acho que é o mais bacana de tudo. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado, espero que a gente possa continuar a estar juntos aí, né? Caminhando, aprendendo, vivendo a nossa vida cristã, cada vez mais próxima de Cristo, né? Mais do que ter uma vida cristã, uma vida evangélica, é uma vida de súdito, entendendo que hoje somos súditos do reino de Deus, que tem como rei o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a vontade do Pai e o Espírito Santo nos capacitando por todas essas coisas, amém? É muito importante a gente ter isso em mente para a gente continuar a nossa caminhada. Mas foi muito bom estar com vocês, eu vou orar terminando e espero que a semana que vem a gente possa estar junto mais uma vez. Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor permite que nós estudemos a sua palavra. Muito obrigado por estarmos mais uma vez dispostos, mais uma vez com o coração aberto. Que essas palavras que vimos hoje, que a coragem de Paulo em falar a tua verdade, de ter uma vida parecida com a dele, não por ele, mas porque o Senhor o capacitou para fazer grandes coisas. Então, nós podemos ver no exemplo dele coisas que o Senhor espera de nós, mas para a glória do teu santo nome. Que nós possamos entender isso também e praticar. Que vidas como a dele, de Pedro, também de outros homens, né, que tiveram uma fé muito fortalecida no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ou mesmo fora da Bíblia, que nós podemos acompanhar na história da tua igreja, possam servir de exemplo para a gente como pessoas seguiram ao Senhor. Como o Senhor capacita aquelas pessoas que obedecem, aquelas pessoas que vivem com o Senhor, que têm comunhão com o Senhor e que buscam a tua palavra. Que o Senhor capacite o nosso coração, que o Senhor nos dirija por essa direção e que nós possamos cada vez mais ser fiéis ao Senhor. Entregamos a nossa semana nas tuas mãos, entregamos nossa vida nas tuas mãos para que o Senhor nos trabalhe e que nós possamos, na semana que vem, estar mais uma vez juntos para estudarmos a sua palavra com todo amor, todo cuidado e todo carinho. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço a todos. Até lá.